Que bom. Legal. E aí eu queria entender o do tal do Astacheran, Isso. que estava lá, ele estava no pé da sua cama. É isso quando você Não, dormia? ele estava assim A primeira vez que eu vi ele foi no quintal de casa. Ah, no Tava toda quintal? chorando, eu tava toda desesperada pela violência nos meus pais. Ah, É, E eu também tinha perdido uma boneca. A gente era muito pobre. Então minha mãe trabalhava como empregada doméstica e ela ganhou uma boneca que era feita de papel machê. nossa. E eu ficava com aquela boneca para cima e para baixo. E naquele dia choveu. E eu esqueci a boneca do lado de fora. Quando eu fui pegar a boneca, cadê? Tinha nada. Aí foi aquele desespero, porque eu me apegava naquela boneca, né, em algum momento. E nessa primeira vez, nesse desespero, foi a primeira vez que eu vi. E depois eu via sempre. Em momentos que eu estava desesperada, às vezes eu ia para o banheiro, eu me via fora do corpo, já projetada no banheiro. E aí eu via a imagem dele, às vezes, no teto, alguma coisa assim, mas eu não entendia nada. Eu só sei que aquilo me dava uma paz muito grande, né? Porque era muito sofrimento, era muita pancadaria, vamos dizer, dentro de casa. E quando meu pai chegava, que era tipo 6 horas da tarde, assim, eu tinha tanto medo dele que eu pegava as facas todas e botava debaixo do travesseiro da minha cama. Nossa. Com medo. Era pesado Era o pesado, negócio. Entendeu? Então, então não tinha alegria de viver, era uma coisa tensa, muita violência, entendeu? E muito solidão também, porque minha mãe saía para trabalhar, eu tinha 4 anos, 3, 4 anos, eu ficava sozinha, trancada dentro de um cubículo, uma casa pequena, que não tinha televisão, não tinha nada, e eu ficava ali, isolado. Mas nesses momentos é que aconteciam esses grandes milagres. Você acha que os extraterrestres em geral te ajudaram nessa... Ah, com toda certeza, minha amiga. Eu não tenho dúvida nenhuma. Em todos os momentos da minha vida, até hoje eu já tenho consciência, mas eles estiveram presentes sempre, sempre. Porque não tem explicação. Uma pessoa que saiu do nada, da mais tenra pobreza, de morar em favela, e de repente as coisas acontecerem nesse giro, vamos dizer assim, é muito louco. Porque uma criança de 4 anos sozinha, a chance de acontecer um acontecer acidente fatal é imensa. Estava conversando isso com a minha filha essa semana, porque elas pouco conhecem da minha história passada, porque eu não falo. Porque eu acho que fica lá no passado. Que não é bonito, vamos dizer assim. Mas não te agrada falar disso? Não, é importante porque é a minha história, Sim. né? É o roteiro da minha vida, então eu acho que é interessante. É. Eu falava para ela isso. Imagina uma criança de 4 anos ficar em casa sozinha e nunca ter acontecido de pior, ou nada ter passado na minha É cabeça. um milagre. É, Ou uma intervenção extraterrestre. com toda certeza. Porque foram muitos episódios assim de violência e psicológica também. Porque quando meus pais, em um determinado momento, se separaram, eu fui morar com uns tios. Porque eu tinha 8 anos e tinha que aprender a lavar, passar, cozinhar, porque eu ia cuidar do meu pai. Porque meu pai nos tirou da minha mãe e tal. Naquela época, bastava o homem falar que a mulher tinha traído, pronto, já perdi o direito dos filhos. Fomos parar com ele. Assim, muito ogro, né? E eu aprendi, tal. E ficava lá na casa, e meus tios eram, na época, kardecistas aqui da federação e tal, mas tudo era encosto. E eu tinha problemas traumáticos, que precisava de tratamento, de alguma coisa, mas levavam tudo muito pro lado da mediunidade, da coisa toda, e davam passe, fazia e tal. Minha mãe vinha me visitar lá e, como era família do meu pai, o portão era lá longe, deixava minha mãe lá na porta só para eu olhar. E às vezes ela trazia umas balas e tal, eles pegavam assim, pendurava na parede, deixando ali, falando que aquelas balas tinham veneno. Imagina a cabeça de uma criança. Que a minha mãe, que era a coisa que eu mais amava, que de repente separou e tá ali a minha mãe. Nossa, mas a minha mãe quer me matar. Esse matar e essa sucessão de morte, medo de morte, era uma coisa que gerava o tempo inteiro na minha vida, entendeu? Que foi uma constante, até mais ou menos uns 14, 15 anos, quando aí
Eu consegui meu irmão mais velho, começou a me ajudar, voltei a estudar, porque a primeira coisa que tira é você da escola, né? Na ignorância. Meu pai tinha tanto medo assim que eu fosse desvirtuar que ele me trazia na rédea dura, sabe? Ele fazia eu levantar às 5 horas da manhã para ir comprar pão no bar para que ninguém me visse, ninguém podia me ver. Os amigos do meu irmão vinham em casa visitar, ele me prendia no banheiro, que era do lado de fora. Entendeu? Então, foi uma sequência, isso nem, sabe? Muita coisa. E eu tinha um irmão mais velho, um do meio, um irmão mais velho, que era tudo para mim. Era 9 anos mais velho que eu. Esse, sim, ele tinha a cabeça centrada. E aquilo era um anjo, foi, na minha vida. E eu me abri, com ele eu conseguia me abrir durante um tempo. Mas, infelizmente... Tem problema, pode chorar, sua história é muito bonita. Aos 28 anos ele faleceu. Aí foi difícil. Foi de forma violenta também, né? Então, mas é isso. Depois que eu falei que a morte é uma coisa que penumbrava o tempo inteiro. E tive que saber lidar com isso, né? Durante a vida toda, mas é isso, não quero falar mais sobre isso. Tudo bem. Então, Ale, vamos falar para todo mundo, tem muita gente assistindo, para todo mundo mandar uma corrente de amor, de alegria dessa história tão bonita que a Cássia contou aqui pra gente, né? Foi uma história de superação, ela está contando aqui pela primeira vez num programa. Então eu quero que a família Paranormal dê um abraço nela, para que todo mundo fique muito, muito, muito contente, porque foi um momento muito importante. Eu acho que a gente acaba aqui fazendo assim, meio que sem querer, como se fosse uma constelação familiar. Mas Tá todo mundo aqui junto e tá todo mundo emocionado em casa. Eu aqui tô em lágrimas de verdade, porque você foi falando de uma forma extremamente espontânea, ninguém sabia que o papo ia chegar aí, e com certeza é uma dor muito profunda que você tem na sua vida. Sua história de vida é incrível, todo mundo ama muito você, e sinta-se abraçada por todos que estão aqui assistindo, o Alê, o Guru, o Vagnão, o Edu, todo mundo que trabalha nesse programa aqui, todos nós estamos do seu lado aqui. Foi uma história muito bonita. Uma história, por isso que eu digo que quando você trabalha com a terapia hoje, e quando eu estou com as pessoas que vêm para mim, eu conheço todo o drama daquela pessoa, porque praticamente eu passei por tudo o que elas passaram, e isso é que me formou uma terapeuta realmente. E hoje você consegue com certeza ter essa credibilidade toda de ser a mais pedida no podcast, teve programa de televisão, exatamente porque você é essa pessoa que teve toda essa força de superar tudo isso. Então as pessoas confiam demais. Fazia tempo, Ale, que a gente não via tanta gente falando, quero ver a Cássia Faria. E aí eu até comentei com você, eu falei, o programa de hoje vai ser muito bom. A gente ficou feliz, o Ale fez de tudo para ele entrar no ar ali mesmo, que a gente tava meio que sem condição, era pra gente meio que desistir. Ah, sim.